Olá, professora! Olá, professor! Este é o vídeo sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento. A abordagem histórico-cultural de Lev Semyonovich-Vygotsky. Iniciaremos com uma breve biografia de Vygotsky. Nasceu em 5 de novembro de 1896 em Orsa, pequena cidade na Bielorrússia. Estudou Direito e Literatura na Universidade de Moscou. Estudou diversos assuntos desde arte, literatura, linguística, antropologia, cultura, ciências sociais, psicologia, filosofia e medicina. E morreu em 11 de junho de 1934. Sua preocupação central era entender a gênese do psiquismo humano e os processos de aprendizagem e desenvolvimento. Desta forma, sistematizou uma nova abordagem acerca dos processos de desenvolvimento do pensamento e das funções cognitivas de um sujeito histórico. Vygotsky explica sua teoria através de 4 planos que, em interação, constituem o psiquismo de cada indivíduo. Estes planos são a filogênese, que é a história da espécie humana, a sociogênese, que é a história cultural, a ontogênese, que é o percurso de vida do indivíduo, e a microgênese, que é a história das aprendizagens particulares. Quanto ao desenvolvimento infantil, disse que o ser humano necessita da interação com outros para aprender a ser humano, e através da mediação simbólica criou um sistema de linguagem, signos e significados para os fatos da realidade. Vygotsky aponta 2 elementos básicos responsáveis pela mediação social: os instrumentos e os signos, que são representações mentais que substituem os objetos do mundo real. Segundo ele, o desenvolvimento dessas representações se dá, sobretudo, pelas interações que levam ao aprendizado. Ao longo da história, há 2 tipos de memória: a natural ou imediata, ou também chamada de involuntária, e a mediata ou superior, ou também chamado de intencional, portanto, voluntária, adquirida através das relações sociais com instrumentos e signos. Quanto ao desenvolvimento da aprendizagem, Vygotsky reconhece a importância das definições biológicas da espécie humana. Porém, o que mais influencia na formação do indivíduo são as interações sociais. O desenvolvimento do ser humano depende da aprendizagem que realiza em um determinado grupo cultural. O ensino não pode ser definido apenas a partir do desenvolvimento da maturidade da criança, ou seja, daquilo que ela é capaz de realizar sozinha. Contrapõe esse nível maturacional da criança com o que denomina Zona de Desenvolvimento Proximal, o ZDP, que implica 2 níveis de desenvolvimento. Primeiro, o nível de desenvolvimento real, que é o NDR. É o nível de desenvolvimento real que caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente. O segundo nível de desenvolvimento é o potencial, o NDP. O nível de desenvolvimento potencial é o conjunto de atividades que a criança não consegue realizar sozinha, mas que, com a ajuda de alguém que lhe dê algumas orientações adequadas, um adulto ou outra criança mais experiente, ela consegue resolver. A zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, é fomentada pela interação de um indivíduo aprendiz com outros indivíduos com maior experiência. Tem um papel importante para a compreensão adequada da relação entre aprendizagem e o desenvolvimento, proporcionando uma reflexão acerca da importância da coletividade, do aprendizado cooperativo, do papel do educador na construção desse desenvolvimento, desenvolvendo ferramentas e estratégias através de orientações que facilitam a aprendizagem. Outro exemplo é quando, através das explicações do docente, o educando até dá um salto da carteira dizendo ter aprendido, e mesmo fica incessantemente pedindo para fazer na lousa. Assim, ele demonstra ter aprendido. E o docente
sabe que este estava no ZDP e que faltava-lhe apenas uma explicação condizente. Quanto ao pensamento e à linguagem, o pensamento e a fala passa por várias mudanças no percurso da vida do indivíduo. A fala tanto expressa o pensamento da criança, quanto age como organizadora deste pensamento. Vygotsky nos diz que, antes de aprender a falar, a criança demonstra uma inteligência prática. Por volta de 2 anos, a evolução do pensamento e da fala se encontram e se unem. Qual o papel da escola e do professor? A escola é o lugar mais propício ao desenvolvimento. A aprendizagem promove o desenvolvimento. O professor pode contribuir para a formação de novos conceitos, incidindo na zona de desenvolvimento proximal do aluno, tendo a perspicácia de descobrir quando este encontra-se na ZDP. Agora pergunto a você que está assistindo este vídeo. O indivíduo nasce pronto ou é cópia do ambiente externo? Participe, dando a sua opinião nos comentários e vamos conversar. Grato por assistir este vídeo até o final e até o nosso próximo encontro.